A paz do Senhor Jesus, vamos estar gravando mais um capítulo da Bíblia, mais um combo de capítulos para a glória de Deus. Atos, capítulo 18, que diz assim: Paulo, em Corinto e em Éfeso, volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corintos. E achando um certo judeu, por nome de Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo de Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e a juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Glória a Deus. Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gaio nada destas coisas os incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para Cícera, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça de Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila e levaram consigo, eles declararam mais pontualmente o caminho de Deus,
Querendo ele passar a Acaia, e animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência conven, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19. Terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: Em que sois vós batizados então? E eles responderam: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 6, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, tirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. E depois, pelas mãos de Paulo, fazia-lhe maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam ao corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se de 2, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E, cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve
houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ouvires de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata ninhos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo o ajuntado com os oficiais da obra semelhantemente, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa propriedade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são judeus os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toca a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Éfesos. E encheram de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam que de uma maneira, doutros de outra, porque o ajuntamento era confuso, os que deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre de dentre a multidão, impelindo os judeus para diante de Alexandre, acenando com a mão. Queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Éfesos. Então o escrivão da cidade dos Efésios. Então, 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardada do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis a nada e nada façais temeriamente, porque esses homens que daqui trouxeste nem são sacrilégio, nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Capítulo 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia e, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e 2 de Tessalônica, Aristarco e segundo e Gaio, e de Derbe e Timóteo,
2 da Ásia, e Tíquico e Trofimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias de 2 pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com ele a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo homem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu ao terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvoroçada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subimos ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou convosco em Assos, recebemos e fomos Mitilene, e navegando ali chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso. Para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humilde e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto dos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que se esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou livre do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois de minha partida, entrando
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perderão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aleluia. 32, 33. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, nestas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com eles todos. E levantou de um grande pranto entre todos e, alcançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até ao navio. E assim nós paramos aqui por esse tempo agora, né, no capítulo 20. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe o povo de Deus.